Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 26. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, sugiro fortemente que você veja cada uma delas com muito cuidado, sempre fazendo anotações, porque eu tenho certeza absoluta de que cada comentário pode ser útil na sua preparação. No vídeo de hoje, nós vamos comentar uma questão da FCC sobre um assunto extremamente cobrado em qualquer prova da Fundação Carlos Chagas: norma padrão da língua portuguesa. Veja que o comando da questão diz o seguinte: a frase que está escrita em conformidade com a norma padrão da língua é. Nós estamos buscando a frase correta do ponto de vista gramatical. E nesse tipo de comando da Fundação Carlos Chagas, você deve analisar tudo, exatamente tudo. Concordância, regência, crase, ortografia, acentuação, colocação pronominal, pontuação, enfim. Você deve analisar todos os aspectos da norma padrão da língua portuguesa. E a dica que eu quero te dar para a gente começar a resolver essa questão é que você comece, por exemplo, pela concordância verbal. Começando pela concordância verbal, você consegue, de fato, eliminar algumas alternativas. E nós vamos ver isso na prática. Veja a letra A. A cultura e os costumes de um povo representam... Opa, eu já posso parar aqui porque eu tenho um verbo. Eu faço a pergunta a esse verbo: quem representa? Veja que ele me responde: a cultura e os costumes de um povo. Logo, isso aqui tudo funciona como sujeito da oração. Esse sujeito tem dois núcleos. O primeiro, cultura, e o segundo, costumes. Logo, nós estamos diante de um sujeito composto. E o sujeito composto anteposto ao verbo leva esse verbo obrigatoriamente ao plural. Já analisei a primeira parte dessa alternativa. Lembra que eu falei para você para começar sempre pela concordância verbal? É claro que em algumas questões você não consegue resolver dessa forma. Contudo, esse ainda é um caminho possível. Então, como nós analisamos a concordância verbal da letra A e ela está perfeita, eu vou deixar a letra A de lado e vou analisar a letra B de bola. Veja, a cultura e os costumes de um povo representa. Eu já posso eliminar a letra B de bola, porque aqui nós temos um problema de concordância verbal. Nós vimos que nós devemos colocar o verbo no plural, ok? Depois eu volto à letra B para a gente analisar as outras falhas. Mas o principal, letra B, eliminada. Letra C de casa, a cultura e os costumes de um povo representa. Também posso eliminar a letra C de casa. Letra D, a cultura e os costumes de um povo representam. Letra D eu não consigo eliminar, da mesma forma que a letra E, porque essas duas alternativas apresentam correção em relação à concordância verbal. Então, somente com essa informação eu consegui eliminar duas alternativas. Isso é um ganho de tempo na hora que você for resolver as questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Sempre você precisa ter estratégia de resolução. Não adianta saber somente o conteúdo em si. Você precisa aprender a resolver as questões de forma direcionada. Vamos voltar à letra A. Então, somente lembrando, nós ficamos com a letra A, com a letra D de dado e com a letra E de espaguete. Veja a letra A. Representam aspectos socioculturais. Eu já posso parar aqui e eliminar a letra A, porque o vocábulo socioculturais está escrito de maneira incorreta. A forma correta de escrita, vou colocar aqui embaixo, é sem o hífen, então socioculturais, sem o hífen e, é lógico, sem o acento.
já elimino a letra A de amigo. Vejamos o que a gente consegue eliminar. Letra D de dado, não consigo, aqui está escrito de forma correta, e a letra E também não consigo, está escrito aqui também de forma correta. Então, analisando a ortografia da palavra, eu consegui eliminar a letra A de amigo. E isso acabou reduzindo drasticamente as minhas opções. Nós agora eliminamos 3 alternativas e estamos somente entre 2. Chance de 50% para você acertar essa questão. Vejamos a letra D de dados socioculturais que tendem a ser reproduzidos. Ora, nós temos aqui uma locução verbal. Veja que na letra E, essa locução verbal está diferente. Aqui o verbo ser está conjugado. E o que você precisa saber nesse contexto é o seguinte, que o verbo auxiliar é que vai carregar a flexão. Então, somente a forma verbal tendem, que é o verbo auxiliar, deve ser flexionada. Logo, na letra E, nós temos um problema em relação à flexão dessa forma verbal. A gente não pode escrever tendem a serem 2 verbos carregando a flexão verbal, e sim tendem a ser reproduzidos. Somente um verbo sendo responsável pela flexão verbal. Elimino a letra E de espaguete e tenho como resposta a letra D de dado. Nós seguimos uma sequência, começamos pela concordância verbal e a partir desse ponto nós fomos eliminando as alternativas. Novamente, isso é estratégia de resolução. Os concursos atualmente estão tão concorridos e difíceis que muitas vezes você somente saber o conteúdo não faz com que você se destaque. E eu digo a você o seguinte, que saber resolver as questões, pensar de forma estratégica pode ser um diferencial para você, ok? Eu gostaria de voltar à letra A para fazer algumas observações. Na verdade, mostrar para você as outras falhas em relação à norma padrão, porque dessa forma você tem um conteúdo mais específico e mais aprofundado para você estudar. Veja, aspectos socioculturais, nós já corrigimos esse vocábulo, que tendem a ser reproduzidas, não. O que tendem a ser reproduzidos? Os aspectos socioculturais. Essa locução verbal está se referindo a aspectos no masculino e no plural. Então, eu não posso escrever reproduzidas, e sim reproduzidos, ok? Pelos seus membros em geral e passadas não. Nós estamos falando novamente de aspectos. Então, e passados a seus descendentes, geração a geração. Esses são os outros erros da letra A. Vejamos a letra B de bola. Socioculturais, nós vimos que está escrito de forma incorreta. Aqui está a escrita correta, que tendem a ser reproduzidas. Aqui também está incorreto. Nós vimos que essa locução verbal está se referindo a aspectos. Pelos seus membros em geral, e passados e não passadas. A seus descendentes. Ora, nós temos um problema aqui de ortografia. Descendentes é escrito com S e C, ok? Como nós vimos lá na letra D de dado. Letra D de dado, que é a nossa resposta, nós temos aqui a ortografia correta. Então, na letra B de bola, ficou faltando o S em descendentes. Geração a geração, nós temos também aqui um erro em relação ao acento grave. Palavras repetidas formando uma locução, elas não devem receber o acento grave. Esses são os erros da letra B de bola. Vejamos a letra C de casa. Representam, nós vimos que é a forma correta, ou seja, a construção correta, justamente para concordar com o sujeito composto. Então, representam aspectos socioculturais, está escrito de forma correta, que tendem
a ser. Opa, apareceu aqui um acento indicativo de crase antes do verbo. O verbo não admite artigo. Este azinho aqui é somente uma preposição, então nada de colocar o acento grave aqui. Que tendem a ser reproduzido, veja que a locução verbal está se referindo a aspectos no masculino e no plural. Então aqui eu preciso colocar o S também. Tendem a ser reproduzidos pelos seus membros em geral e passados, ok? A seus descendentes, também está escrito de forma correta, geração a geração. Esses são os erros da letra C de casa. Agora vamos analisar a letra E. Nós já vimos o problema na locução verbal, ela não deve apresentar flexão neste segundo verbo, e depois nós temos pelos seus membros em geral e passados, ok? A seus descendentes. Ora, nós temos dois problemas aqui. O primeiro, acento indicativo de crase antes do pronome seus. Aqui nós não vamos colocar a crase. Este a é apenas uma preposição. Se a gente tivesse que colocar o artigo, como o pronome é masculino e plural, a gente precisaria escrever aos seus, ok? Descendentes. Esse é o segundo erro, porque aqui nós temos um problema ortográfico, ficou faltando o S em descendentes. Então esse é o erro da letra E. E com a análise desses erros você também consegue revisar alguns conteúdos e não errar mais na hora da sua prova. Uma questão da Fundação Carlos Chagas, lembrando que esse é um assunto extremamente cobrado pela FCC, tanto em provas de nível médio quanto em provas de nível superior, e você não pode errar esse tipo de questão, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas, as novas questões comentadas, e não se esqueça também de deixar o seu like. E além disso, se você quiser aprender a resolver de forma estratégica as questões de português da Fundação Carlos Chagas, eu vou deixar o link aqui do curso Questões Comentadas FCC para você conferir mais informações, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!